Olá, meu nome é Júlia Kirchner dos Santos. Eu sou estudante de Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, no campus de Pontal do Paraná, e essa será a minha apresentação para a matéria de materiais de construção civil com a professora Elizabeth, sendo que o tema é calor de hidratação do cimento Portland. Falando um pouco sobre o processo de hidratação de uma forma sucinta, nós temos que o processo de hidratação começa com o cimento seco, incluindo a água. Então, o processo de hidratação vai incluir algumas fases até que ocorra o endurecimento do material com o processo de hidratação, certo? Então, ainda sobre o processo de hidratação, o processo de hidratação dos grãos do cimento Portland, ele pode ser definido em três fases, como a fase inicial, a segunda fase e a fase final. Falando sobre a fase inicial, temos que essa fase é quando se dá o início da aplicação da água no concreto ou argamassa. E os grãos desses agregados, eles se encontram no estado seco, eles estão secos. E daí, quando é aplicada a água, tem a reação imediata, né? E só que essa reação, ela não significa que é a reação de hidratação. E em cada grão do cimento, ele vai aglutinar água, onde tem a formação do gel em volta de cada grão. Já na segunda fase, é quando se tem a quebra da membrana supersaturada e o início da formação dos cristais de crescimento de cada grão do CSH. Esse processo é onde se dá a pequena resistência, né, uma pequena resistência, devido à aglutinação do imbricamento entre esses cristais, né? E por fim, a fase final é quando se tem a formação dessas camadas de cada grão, uma fibra tensa com o preenchimento entre os vazios. Agora eu vou estar falando sobre o calor de hidratação. Bom, assim como agora nós sabemos como que ocorre o processo de hidratação nos grãos, eu vou falar exclusivamente do calor de hidratação, que ocorre da seguinte forma. O calor de hidratação do cimento é aquele que é liberado, né, durante a reação química do clinker e da água. Então, a gente já estudou anteriormente que para a fabricação do cimento Portland são utilizados alguns componentes, que são a argila, o calcário e minérios de ferro. Como nós estudamos no processo de fabricação, esses materiais eles são bombeados, né, no forno rotativo, que é aquele forno, né, que é inclinado para que o material seja escoado, e na saída se encontra o maçarico, onde é utilizado, né, para medição da temperatura interna. E o aquecimento nesse forno é no máximo de 1450 graus Celsius, que formam-se, né, a partir dali as pelotas de clinker. E após a formação do clinker, então nós temos os componentes que são o silicato de cálcico, o silicato tricálcico, o aluminato tricálcico e o ferroaluminato tetracálcico. Então, por que eu estou falando isso de novo? Porque esses componentes que depois de formado o clinker, são eles que são responsáveis por características separadamente de cada um para o cimento. Com isso dito, eu achei legal trazer essa tabela, que são os teores permitidos, né, os teores máximos, para que tenha um desempenho bom em relação aos concretos, e a reação, né, a taxa de hidratação, que seria a reação na presença de água. Então, tem todos os componentes que foram citados,
que são esses componentes depois da formação do clinker, e as suas contribuições, tanto para a resistência inicial, resistência final e o calor de hidratação. Com isso, temos que esses componentes citados formam clinker e estão presentes no cimento Portland. Dessa forma, não estão em equilíbrio e estão em estado de alta energia. Então, o que acontece, né, quando é adicionado água ao cimento? Então, acontece que quando o cimento ele é hidratado, esses componentes citados, por terem alta energia, reagem com a água com o objetivo de atingir essa baixa energia. Assim, elevando a temperatura e havendo a liberação da energia em forma de calor, ou seja, uma imediata reação ocorre ali pela aplicação da água. Então, ao misturar esse cimento com a água, ocorre uma rápida evolução, né, de calor e dura poucos minutos, e o calor de dissolução de alumínios e sulfato. Então, esse é o primeiro ciclo, né, a primeira parte do processo de hidratação, né, daquelas 3 partes que foram citadas anteriormente nos primeiros slides. Então, pode ser separado nessa parte 2 partes, né? Que seria essa primeira parte de acrescentar água e haver essa reação imediata, né, do calor. E o segundo ciclo que ocorre vai ter a reação imediata e depois vai ter o segundo ciclo que ele vai atender a maior parte do tempo. E esse ciclo deve ser cauteloso, pois a consequência do enrijecimento da massa, né, que seria a perda de coesão e consistência, que quando está havendo, né, essa parte do cimento secar, e dando a pega inicial, né, que é o início dessa solidificação da massa plástica do cimento. Então, esse processo que vai durar mais tempo, ele deve ter cuidado e deve ser cauteloso. Também é importante ser citado que, em concretagens em temperaturas, né, muito frias ou muito quentes, estabelece uma norma. Essa norma é a norma brasileira ABNT-NBR 14931. E essa norma ela estabelece que para concretagens de temperaturas muito frias, né, em locais de temperaturas muito frias, tem que ser, no momento do lançamento, a massa ela não deve ser inferior a 5 graus Celsius. E a concretagem ela deve ser suspendida se a temperatura for menor que 0 graus Celsius. Já para concretagens em temperaturas muito quentes, deve-se levar em consideração tanto a temperatura, a umidade relativa do ar, a velocidade do vento e se serem diferentes, né, que estabelecido na NBR, devem ser adotadas medidas necessárias para evitar a consistência e reduzir a temperatura da massa do concreto. Bom, o artigo que foi escolhido e que eu vou estar descrevendo ele será o artigo Análise da curva do calor de hidratação do cimento Portland no decorrer do tempo. Então, esse artigo ele tem o intuito de observar a curva de calor de hidratação de um dos traços de concreto estudados nessa tese de mestrado do pesquisador Lucas Fernando Krug e analisar que no decorrer do tempo que prevê esse seu ponto máximo, né, para que possa ser realizado um processo de cura e resfriamento e evitando o surgimento de diversas fissuras, além de analisar os dados da tese. Agora falando sobre os materiais que foram utilizados, né, que o cimento que eles adotaram foi o cimento para ensaio CP2F32, caracterizado pela adição de filler,
que também o traço de concreto referencial foi de cimento e areia e brita, e esse variou apenas nos níveis distintos de resistência e função em relação à água do aglomerante. E para a realização do ensaio da evolução de temperatura semidiabática, né, que foi realizado juntamente com o software Picolog. E cada amostra do material era colocada em um recebimento cilíndrico de alumínio com 350 ml de volume, ainda em seu estado fresco. Então, com esse trabalho, foi analisado que esses métodos utilizados auxiliaram para a análise dos pontos de temperatura máxima, né, do calor de hidratação, e o respectivo tempo, permitindo antecipar o processo de cura e um pré-resfriamento para a diminuição das patologias e fissuras do concreto. Aqui estão as referências bibliográficas do meu trabalho. Muito obrigada por assistir até agora. E é isso. Até mais.